Fala, moçada! Vamos então continuar nossos entendimentos aí sobre os conflitos, né? Principalmente que se assessoram aí, né? Se assemelham ou se configuram pós Segunda Guerra Mundial, principalmente dentro desse que é um dos maiores, né? Conflitos a nível de anos, mas que na verdade não teve aí distratores ferozes ou que na verdade não teve aí disputas muito ferozes entre os dois maiores envolvidos, que é a Guerra Fria, né? Quando eu falo isso, eu estou dizendo, em outro sentido, é que não houve de fato uma guerra, né? Que envolvesse o exército soviético e o exército americano e eles se batessem. O que nós temos é as áreas de influência, tá? Então nós temos que compreender que todos os conflitos que a gente fala do período da Guerra Fria, ele tem tudo a ver com as áreas de influência. Então é nesse sentido que a gente trata aí, é nessa vibe que a gente vai continuar pegando. No nosso último bloco, né, eu falei muito sobre a questão da Guerra da Coreia. A gente traçou ali o paralelo 38, né? É uma condicionante aí que se estabelece e que se apresenta para que a gente possa colocar o conteúdo em pratos limpos, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, não foi unificada, não deu certo a unificação. E o armistício de Panmunjom, né? Coloca fim ou dá fim à Guerra das Coreias e é o armistício que até hoje, criando essa zona desmilitarizada de 4 quilômetros, né? E aí você tem aí essa ideia de paz dentro da própria Coreia, ou dentro das Coreias, beleza? Eu citei para vocês uma coisa também importante aqui na última aula, ou no nosso último bloco, no nosso último vídeo, a ideia do espelho, né? Falei um pouco disso aqui. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ela traçava aí a ideia do espelho, ou seja, você tinha uma linha de divisão muito tênue, né? De um lado, você tinha a Coreia do Norte, do outro lado, a Coreia do Sul. Então, o bloco capitalista investiu muito na Coreia do Sul para ela se apresentar como uma melhor opção do que a Coreia do Norte. E fica a dica, isso vai acontecer todas as vezes que tiver fronteira com fronteira. Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Se tivesse vingado, nós vamos falar hoje, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, o que está no quadro, a Alemanha, né, a divisão da Alemanha, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, e aí a Alemanha Ocidental recebeu grandes recursos do capitalismo para mostrar uma melhor opção do que a Alemanha Oriental. Então, todas as vezes que nós tivermos aí essa condicionante, essa possibilidade de fronteira, nós vamos ter o capitalismo muito forte, né, sendo investido de forma muito veemente para que demonstre uma saída melhor do que o bloco socialista. Tranquilo? Bom, para quem está aí pensando, né, não, o cara está de cabelo rosa dando aula. Pois isso tem a ver também, né, com a prática docente. Eu fiz uma disputa com os alunos, eu perdi, e aí a perder a disputa era pintar o cabelo de rosa e tá aqui. Paguei já a minha perda aí, tá? Só para justificar. Mas, enfim, a divisão da Alemanha, ela entra também nessa consideração, e olha que a divisão da Alemanha, ela dá pano para manga, né? Ela dá pano para manga como assim, professor? Na prova de vocês, aparecem algumas questões que falam sobre a Alemanha. Por quê? Nós temos aqui a divisão da Alemanha na Conferência de Potsdam, nós temos a construção do Muro de Berlim, depois nós temos a destruição do Muro de Berlim, e em cada momento desse há uma tensão sendo feita com relação aos blocos econômicos socialistas e ao bloco econômico capitalista. Então aqui a gente tem aí uma série de possibilidades de questões, assim também como na Guerra da Coreia, né? O armistício de Panmunjom já foi cobrado algumas vezes aí. Vai ficar atento a essas paradas. Então, dentro da própria divisão da Alemanha, a gente volta em 1945. Anderson, por que a gente volta em 1945? Porque a Conferência de Potsdam, ela traz para dentro dela a Conferência de Alta e a Conferência de Teherã. Lembram? A Conferência de Alta e a Conferência de Teherã são as conferências em que participam os três grandes. E por que você está insistindo em falar isso? Porque são conferências que marcam a postura da União Soviética, na figura do Stalin, da Inglaterra, na figura do Churchill, e dos Estados Unidos, na figura do Roosevelt, né? E se a gente pensar na Conferência de Potsdam, que é a última desse período aí de fim de guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Churchill
vai ser substituído pelo Attlee e o Roosevelt vai ser substituído pelo Truman, né? Então nós temos aqui os três grandes. E é na conferência de Potsdam que essas duas outras, elas se determinam. Porque desde a conferência de Teherã, quando eles se reuniram para a invasão do dia D, aqui já começaram a falar de como ficaria o leste europeu. Aqui a União Soviética já põe um passo mais forte e aqui eles definem e delimitam. E é na conferência de Potsdam que vai ficar estabelecida a divisão da Alemanha. A divisão da Alemanha na conferência de Potsdam, ela foi uma divisão interessante. Na conferência de Potsdam, a Alemanha ficaria dividida em 4 áreas. As 4 áreas de divisão da Alemanha, né, ela seria colocada na mão daqueles que ganharam a guerra. Então a gente tem que pensar, gente, toma muito cuidado com isso aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui é um entreveio, né? Quais são essas 4 partes? Bom, então você pega uma parte e dá para os Estados Unidos. Pessoal, vem aqui rapidinho, ó. Imagina que isso aqui é a Alemanha. Vai ser formado 4 colônias? Não, gente. Isso é intervenção política e ideológica, tá? Então vai ter intervenção política e ideológica dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. E aqui, ó, nós vamos ter a inversão ou a intervenção política e ideológica da União Soviética. Se a gente for parar para pensar naquilo que a gente está colocando no quadro, nós vamos descobrir, ó, que esses 3 aqui, ó, eles eram capitalistas, né? São capitalistas. E apenas esse único aqui, que era composto pelas repúblicas, trazia sua conotação aqui, ó, socialista. Isso aqui define um monte de coisas. Como assim, Anderson? Então nós temos aqui os capitalistas e os socialistas. O próximo confronto, depois da Conferência de Potsdam, não é a Guerra Fria? Então, a partir dessa configuração da Conferência de Potsdam, você passa a ter a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O bloco capitalista forma a Alemanha Ocidental. O bloco socialista forma a Alemanha Oriental. Isso aqui, gente, para uma lógica de hegemonia, de engendramento de poder e da própria lógica do conflito, isso aqui é como se fosse um vácuo de poder, né? Por quê? Porque a Alemanha, ela foi dividida em 4 partes para ela não cometer as atrocidades que o Hitler havia pensado, né, durante todo esse contexto aí de Segunda Guerra Mundial. Quando você replica esse conflito, mesmo que de forma não tão ideológica, assim, pensando nas ideias de um Estado mais concentrado, mas quando você coloca essa ideia de uma Alemanha economicamente capitalista e outra economicamente socialista, você permanece com um conflito interno dentro da Alemanha, que era o foco da Segunda Guerra Mundial, rebater essa lógica da divisão da Alemanha. Ou seja, a ideia continua aí para frente. Nós vamos começar com isso. No ano de 1961, né, se não falha a minha memória, nós teremos a construção do Muro de Berlim. Depois, lá em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim. E aí nós temos aqui uma questão que é simbólica, né? Então nós temos a Alemanha na sua divisão, vou colocar assim, Alemanha, demarcação simbólica da Guerra Fria. Vamos ver se vocês entendem. Por quê? Porque de um lado você tem a Alemanha Ocidental. Do outro lado, a Alemanha Oriental. Né? No lado do Ocidente, vai prevalecer o capitalismo.
A ideia econômica liberal, que vai propor grandes desenvolvimentos. Vou colocar aqui investimentos. Desse lado aqui, ó, do Ocidente, os capitalistas vão propor grandes investimentos. Ou seja, essa Alemanha aqui, ó, é uma Alemanha moderna para a lógica capitalista. Do outro lado, do Oriente, você tem o socialismo. Dentro dessa ideia socialismo, você tem dentro da Alemanha uma cultura de economia de Estado. A economia de Estado frente à economia capitalista aqui, ela é uma barradora do avanço. Por quê? Porque a Alemanha Oriental, ela não está ligada apenas a ela deve e ela está ligada à União Soviética. Então o crescimento aqui ele não se faz para a Alemanha, e sim para a União Soviética, então a economia de Estado. Então aqui você tem dificuldade de desenvolvimento. É interessante a gente pensar que quando isso está acontecendo, inicialmente era o Stalin, mas daqui a pouco nós vamos ter o presidente russo, né? O presidente da União Soviética passa a ser o Khrushchev, Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev, ele começa a fazer a desestalinização da Rússia. E a desestalinização da Rússia, ela respinga nos lugares. Por quê? Porque a Rússia vai deixar de investir em alguns momentos, ou vai deixar de investir coisas que ela investia na era do Stalin. Por exemplo, o Stalin investia muito em educação para fazer todas as corridas armamentistas, né, para desenvolver tecnologicamente. Se na lógica socialista aqui, ó, que é o bloco oriental, ou que é essa prática oriental, você tem uma economia de Estado com dificuldade de desenvolvimento, quando você compara, e aqui, ó, nós temos o Muro de Berlim, você está mandando um recado para o mundo. Isso aqui vai ser fator de propaganda. Como assim, Anderson? A publicidade, né? De um lado, um lugar atrasado, do outro, lugar do progresso. O que você quer? Tá entendendo? É como se você estivesse fazendo aqui apresentando para o mundo duas ideias muito distintas, né? De um lado, o desenvolvimento, o progresso, o liberalismo. Do outro lado, o atraso. Aí você tem que pensar, a educação aqui é desenvolvida, aqui é atrasada, do ponto de vista de economia liberal, que é o ponto de vista que o Ocidente tem. Vamos lembrar que na América, por exemplo, o lugar mais próximo que nós chegamos do Oriente, né, foi Cuba. Daqui a pouco a gente fala de Cuba. Então, ou seja, nós temos aqui o Oriente e o Ocidente. O Ocidente, Alemanha moderna. O Oriente, Alemanha atrasada, tá? Ele vai trazer aqui a ideia de atraso, né? De não desenvolvimento. Beleza? Feito isso, a gente pode começar a pensar algumas coisas. Então eu gero essa propaganda. Enquanto o Muro de Berlim existir, existe a bipolaridade mundial. Quando cai o Muro de Berlim, inclusive de novo, ele é simbólico, porque a queda do Muro de Berlim também fala para o mundo que acabou a Guerra Fria. Então toma muito cuidado. No ano de 1989, quando cai o Muro de Berlim, nós temos no mundo, né, a Margaret Thatcher como primeira-ministra alemã e o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. E quando cai o Muro de Berlim, em 1989, nós temos aqui o lançamento do novo modelo, porque esse modelo aqui já não cabe mais. Com a queda do Muro de Berlim, nós vamos ter no ano de 1989, o neoliberalismo, que é a nova organização, que eu vou até anotar isso aqui. Observação. Com a queda do Muro de Berlim,
Observação 1. Por mais uma aqui, ó. Bom, duas observações importantes. Primeiro que em 1989, quando o muro cai, entra em vigor o neoliberalismo, né? Que é essa nova proposta econômica aqui, que é um liberalismo ainda um tanto quanto diferente do que a gente conhece. Nós vamos tratar disso num tempo específico. Quem está propondo isso continua sendo Inglaterra, Estados Unidos. E aí a gente tem que ver isso aqui, né? Isso aqui é Inglaterra, isso aqui é Estados Unidos. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque nesse momento ainda tem o outro dos três grandes. Na Inglaterra era Margaret Thatcher, nos Estados Unidos era Ronald Reagan. E na União Soviética era o Mikhail Gorbachev. Então, nessa ideia dos três grandes, quando a gente chega na década de 80 para a década de 90, nós continuamos tendo três grandes. Os ingleses, os americanos, ou os norte-americanos, e também os russos. Só que na figura do Mikhail Gorbachev, que acaba com a União Soviética. Tá? Isso não quer dizer que a Rússia perdeu sua possibilidade de potência, nada disso. E uma outra visão também que a gente observa é que com a queda do Muro de Berlim, representa a queda ou o fim da Guerra Fria. É lógico que com um asterisco, né? Por que com um asterisco? Porque não acabou a Guerra Fria, né? Quando caiu o Muro de Berlim. Nós temos rumores da Guerra Fria até hoje. Se você for pensar, lembra que a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada para a Guerra Fria? Pois é. Até hoje existe a Organização do Tratado da América do Norte, que é a OTAN. Então a gente tem que ir ponderando isso aí, tomando alguns cuidados para a gente observar isso da melhor forma. Então o fim da Guerra Fria não quer dizer que acabou de fato com a Alemanha. Então a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Tranquilo? Bom, nós vamos ficando por aqui. A Alemanha é um distrator de prova, tá? Então tem que ficar atento. Conferência de Potsdam, nós estamos dando aqui a real atenção que a gente precisa dar para ela. Tamo junto? Até o próximo vídeo aí.